Então, nesse penúltimo vídeo, a gente caracteriza rotações completamente. Então, o que a gente vai provar no final é que toda matriz 3×3 que descreve uma rotação é obrigatoriamente ortogonal de determinante 1 e vice-versa. Toda matriz ortogonal de determinante 1 descreve uma rotação. O que é que a gente já fez? Bom, a gente mostrou até aqui que se você tem uma matriz que corresponde a uma rotação, então no vídeo 1 a gente viu que ela tem que ser ortogonal, e no vídeo 2 que ela tem que ter determinante igual a 1. Então mostramos que toda matriz de rotação tem que ser ortogonal de determinante igual a 1. O que é que falta fazer? Falta fazer a recíproca disso. Falta mostrar que toda matriz que é ortogonal de determinante 1 é uma rotação. A gente vai fazer isso em duas etapas. A gente primeiro vai mostrar que toda matriz ortogonal de determinante 1 admite um eixo. E a gente vai mostrar em seguida que se a matriz é ortogonal de determinante 1, na verdade ela é uma rotação no plano ortogonal ao eixo. Mas isso, pela nossa definição original de rotação, que era, pega um operador linear, aplica numa esfera, tá? Centro fixo, naturalmente, porque o operador linear mantém o centro fixo. Quando você transforma a esfera pelo operador linear, a esfera continua sendo uma esfera. Essa é a nossa definição original. Bom, claramente, uma rotação em torno do plano perpendicular ao eixo faz isso, como toda pessoa que já brincou com um globo terrestre sabe. Tá. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que se a matriz é ortogonal determinante 1, ela admite um eixo. Tá? Note que quando a gente tiver a caracterização completa, ou seja, quando a gente souber que uma matriz é de rotação, corresponde a uma rotação, se e somente se ela é ortogonal determinante 1, a gente vai ter como parte das contas que ela admite um eixo. O que é um fato surpreendente, não é uma coisa óbvia, à primeira vista. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer é, começa com a matriz ortogonal determinante 1 e vamos provar primeiro que ela admite eixo. Então vamos primeiro mostrar que todo operador ortogonal determinante 1 tem eixo. Em primeiro lugar, eu tenho que decidir o que é um eixo. Eu vou dizer que um eixo é o autovetor, é o autoespaço de 1. Por que autoespaço de 1? Porque os vetores no autoespaço de 1 ficam parados pela transformação. E é isso que a gente espera de um eixo, que fique parado. Tá? Note que para incluir o caso da transformação e identidade como sendo uma rotação, porque é razoável isso, já que você não faz nada, pela nossa definição a esfera fica parada e, portanto, é razoável chamar de dizer que isso é uma rotação, dizer que a identidade é uma rotação. Então eu não estou dizendo que o eixo tem que ser só uma reta parada. Então, pode ter mais coisas paradas, que seria o caso da identidade. Tá? Estou dizendo simplesmente que tem um autovetor de 1. Mas dizer que tem um autovetor de 1 é dizer que 1 é autovalor do operador. Então imagina que Q é ortogonal determinante 1 e o que a gente quer mostrar é que 1 é raiz do polinômio característico. O polinômio característico é determinante de Q menos T vezes I. Quando eu substituo 1 no lugar, deve dar 0. Então eu espero mostrar que o determinante de Q menos 1 vezes I é igual a 0. Acontece que a matriz Q tem determinante 1 e, portanto, também sua transposta tem determinante 1. Então, se eu multiplicar esse número, determinante de Q menos I, pelo determinante de QT, não muda nada, porque eu estou multiplicando por 1. Usando o fato de que o determinante de um produto é o produto de determinantes, eu posso puxar o QT para dentro, multiplicar as duas matrizes, lembrar que I é a matriz, que Q é a matriz ortogonal, e portanto QT, Q dá identidade, e lembrar também que o determinante de uma transposta é igual ao determinante da própria matriz. Então, posso eliminar a transposta daqui. Só que I menos Q é menos 1 vezes a matriz do determinante do lado esquerdo, que é Q menos I. Bom, agora eu tenho que lembrar que se você pega uma matriz e multiplica uma linha dessa matriz por uma constante, o determinante da matriz fica multiplicado por essa constante. Então, uma linha que você multiplica por uma constante força o determinante a ficar multiplicado pela constante. Tá? Só que quando eu faço menos 1 vezes a matriz Q menos I, eu estou multiplicando cada uma das linhas por uma constante, no caso, menos 1. Então, quando eu for usar esse fato de que se a linha fica multiplicada, o determinante da matriz está multiplicado, eu vou ter 1 menos 1 que eu vou puxar para fora do determinante para cada linha. Isso significa que o determinante de Q menos I, na verdade, vai ser menos 1 ao cubo vezes o determinante da matriz Q menos I, que era a matriz que o menos 1 estava multiplicando. Menos 1 ao cubo dá menos 1, e eu tenho que o determinante de Q menos I é igual a menos o determinante de Q menos I, o que só pode ocorrer se o determinante de Q menos I for igual a 0. Então, mostramos que ortogonal mais determinante igual a 1
implica a existência de eixo. Tá? Então já sabemos que uma ortogonal determinante 1 tem eixo. E agora a gente tem que olhar para o que acontece, que era o segundo item no slide anterior, que acontece quando a gente olha para o plano ortogonal ao eixo. Então vamos lá, pega agora o plano normal ao eixo. Então suponha que é ortogonal. Eu sei que se é ortogonal, então ela preserva o produto interno. Foi uma coisa que a gente já viu. Então QU, QV tem que ser igual ao produto interno Q. O QV tem que ser igual ao produto interno V. Só que se a gente está supondo que U está no eixo, QU vai ser igual a U. Então o produto QU, QV, na verdade, vai ser U, QV. Se eu supuser que V está no plano ortogonal ao eixo, então o produto interno entre U e V dá zero. Mas isso mostra que, consequentemente, o produto interno entre U e QV é igual a zero. Então, se U é perpendicular, se V é perpendicular a U, então QV também é perpendicular a U. Então, se V está no plano ortogonal ao eixo, então QV também está no plano ortogonal ao eixo. Então, a matriz ortogonal de determinante 1, ela move vetores no plano ortogonal ao eixo. Então, mostramos agora que ortogonal mais determinante 1 significa que o plano ortogonal ao eixo é invariante. Por quê? Isso significa que se você aplica Q a qualquer vetor desse plano, dá um novo vetor do mesmo plano. Como é que a gente constrói a base agora? Então, novamente, Q é ortogonal determinante 1, e eu estou supondo que U é um vetor unitário no eixo, porque a gente já sabe que tem eixo. Aí eu completo U para uma base ortonormal, U, W1, W2. Automaticamente, W1 e W2 são perpendiculares a U, porque é uma base ortonormal. Tá? Então, quando eu fizer a mudança de base da matriz Q, que eu estou supondo que é a matriz que expressa uma transformação na base canônica. Se você fizer agora a mudança de coordenadas da canônica para beta, o que você vai ter é uma matriz com essa cara. Então, por que aqui tem 0, 0 na primeira posição? Porque o vetor U corresponde ao eixo. Quando você transforma o eixo, não acontece nada, fica U. Então, o eixo transformado por Q, ou seja, QU, é a mesma coisa que 1 vezes U mais 0 vezes W1 mais 0 vezes W2. Isso me dá esse 1, 0, 0 na primeira coluna. Por que eu sei que aqui em cima tem 0, 0? Porque a gente viu no slide anterior que quando você transforma um vetor que está no plano ortogonal ao eixo, dá um novo vetor no plano ortogonal ao eixo. Isso significa que esses vetores, depois de transformados, que é o que eu vou botar nessas duas colunas aqui, eles não podem ter uma componente ao longo de U. Então eu sei que aqui vai aparecer 0, 0. Tá? Então eu tenho 0, 0 e uma matriz quadrada 2×2 que eu tenho que descobrir o que é. Então eu vou escrever simplesmente como 1, 0, 0A. Então lembra que esse 0 aqui corresponde a um vetor, uma coluna com 2 zeros, e esse aqui corresponde a uma linha com 2 zeros. Tá? Mas é conveniente a gente usar essa notação para a conta que a gente vai fazer no próximo slide. Então isso é o que a gente aprendeu do slide anterior. E se a gente transpuser, é isso que a gente obtém. Porque lembra que a base beta é uma base ortonormal. Consequentemente, a identidade na base, a mudança de base de beta para epsilon é uma matriz ortogonal, tá? Porque beta é ortonormal e epsilon também é ortonormal. Então, quando eu faço a transposta, a identidade aqui vai para o outro lado transposto, essa identidade vem para cá transposto da identidade, então fica com essa cara aqui, e o Q no meio vira QT. Mas se eu faço a transposta do lado de cá, o que acontece é que esse 1, 0 que tem aqui vira esse 1, 0, e esse 1, 0 vira esse 1, 0, e a matriz quadrada 2×2 que está aqui fica transposta. Bom, mas eu sei que essa matriz Q é uma matriz que é ortogonal. Então, vou multiplicar ela pela transposta, porque o que está escrito do lado de cá é a transposta dessa matriz que está aqui. Então, multiplicando. As duas matrizes do meio são, bom, a mudança de base de beta para epsilon é uma matriz ortonormal. Então, quando eu faço o produto dela pela transposta, a transposta é a inversa da identidade. Mas Q também é ortogonal. Então, quando eu faço QQT da identidade. Mas a matriz de mudança de base de beta para epsilon é ortogonal. Então, quando eu faço esse produto também dá identidade. Então, de fato, o que eu tenho
é que o produto das duas, se você fizer as contas, você vai ver, a gente aqui está fazendo o que a gente chama de multiplicar as matrizes em bloco. Se você fizer o produto dessa linha por essa coluna, vai dar simplesmente um zero. E o que acontece então nessa coluna e nessa linha é que ficam simplesmente um zero e um zero, e a matriz A multiplicada pela matriz AT nesse caso aqui, tá? E fica AT na posição 2 por 2 nessa posição aqui. Tá bom, mas se isso aqui é igual a matriz de identidade, então a AT tem que ser a matriz ortogonal. Tem que ser uma matriz ortogonal, porque a matriz de identidade é simplesmente 1, 1, 1 e 0 resto. Tá? Então, o canto direito de baixo da matriz de identidade é uma matriz 2 por 2 identidade. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou igualando essa matriz aqui ao canto 2 por 2 da matriz de identidade do lado de cá. E aí, com isso, eu vejo que a AT é igual a identidade 2 por 2 e, portanto, é ortogonal. Só que eu sei como é que é uma matriz ortogonal 2 por 2. Porque se ela é ortogonal 2 por 2, ela tem que ter uma cara conhecida. Na verdade, eu sei que a matriz ortogonal 2 por 2 é uma rotação ou reflexão. Como eu estou supondo que o determinante de Q é igual a 1, o determinante dessa matriz que a gente está calculando, a gente vai ver que também tem que ser igual a 1. Por quê? Então, determinante do lado esquerdo eu posso abrir com o produto das várias. O determinante de Q é igual a 1, então posso sumir com ele. O determinante dessas duas é a mesma coisa que o determinante do produto, mas uma inversa da outra, porque beta é uma base ortonormal. Então, esse é o determinante da identidade, que é igual a 1. Então, o determinante dessa matriz é igual a 1. Mas o determinante dessa matriz, na verdade, é 1 que multiplica o determinante de A. Como é fácil se você fizer as contas. Tá? Consequentemente, o determinante de A tem que ser igual a 1. Então, eu sei que a matriz Q ortogonal implica A ortogonal. E agora eu descobri que a matriz Q ter determinante 1 implica que o determinante de A também tem que ser igual a 1. Logo, Q ortogonal de determinante 1 implica A ortogonal com determinante 1. Mas ortogonal com determinante 1, 2 por 2. A é uma matriz 2 por 2. Ortogonal com determinante 1, no caso 2 por 2, é uma rotação. Então eu posso escrever na forma de rotação que a gente está acostumado. Cosseno menos seno, seno, cosseno. Tá? Então vou substituir isso na matriz que está lá em cima. E agora eu tenho a cara que a matriz que depois de feita a troca de base para uma base ortonormal que é construída como um vetor unitário no eixo e dois vetores que estão no plano ortogonal ao eixo, quando você, para qualquer base dessa que você pegar com essa maneira com essa forma, o que você tem é que a expressão que corresponde a que feita a mudança de base para base canônica é a expressão que está aí. Ou seja, na verdade, o que a gente está vendo é que ela deixa o eixo parado, porque o 1 corresponde a, esse 1, 0, 0 corresponde a dizer que o eixo está parado, né? Já que o eixo corresponde ao primeiro vetor da base beta, e a cosseno θ menos seno θ seno θ é porque a gente viu que é a rotação do plano. Então isso de fato é uma rotação. O eixo fica fixo e eu estou rodando em torno do plano, assim como eu pegaria um globo terrestre de verdade, que está fixo no eixo, e rodaria ele em torno do eixo. Isso claramente é para ser considerado como uma rotação, e portanto eu acabei de provando que Q ortogonal e determinante de Q igual a 1 força A a ser uma rotação e consequentemente força a matriz Q a ser uma rotação, já que ela tem essa cara que está aqui. Tá? Ou seja, deixa o eixo fixo e roda em torno do eixo. Então, juntando tudo, misturando, a gente tem o seguinte teorema. Um operador linear ρ é uma rotação, sem somente ser a matriz dele na base canônica, é ortogonal e tem determinante igual a 1. Além disso, você pode expressar o ρ numa base beta, construída da seguinte maneira: U é um vetor unitário no eixo de ρ, e W1 e W2 são dois vetores que você faz para completar. E esses W1 e W2 necessariamente vão cair no plano, como é uma base ortonormal, vão cair no plano ortogonal ao eixo, e portanto a forma da matriz vai ser a forma que a gente obteve no slide anterior, que é essa forma 1, 0, 0, 0, 0 na primeira linha, primeira coluna, e uma matriz de rotação 2 por 2 no quadradinho aqui no meio, nesse canto direito de baixo da matriz. Tá? No próximo vídeo a gente vai usar isso
para identificar uma matriz de rotação. Dada a matriz, eu quero achar o eixo, quero achar o ângulo, quero entender como é que é essa matriz. Vou fazer as contas no máximo. A conta, ao contrário, a gente já fez antes, porque a gente já construiu matrizes de rotação usando a ideia de que tem um eixo fixo e roda no plano perpendicular. A gente já fez isso umas semanas atrás.